Em meio ao brilho frio de uma vida milionária, um homem descobre que algumas perdas não podem ser compradas de volta, nem com todo o dinheiro do mundo. Em uma madrugada silenciosa, um encontro inesperado nas calçadas transforma luxo em culpa e sucesso em arrependimento. Diante de alguém que um dia foi seu porto seguro, agora reduzido à invisibilidade da rua, ele é forçado a encarar as consequências de suas escolhas. E quando o passado retorna de forma tão brutal, resta apenas uma pergunta: ainda existe tempo para reparar o irreparável? Antes de mergulhar nessa história intensa sobre amor, orgulho e redenção, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais relatos que tocam fundo na alma. O vento que descia pelo vale do Anhangabaú naquela madrugada de junho não pedia licença. Cortava a pele como lâmina fina, atravessava o tecido dos casacos mais caros e ignorava completamente a distinção entre quem tinha teto e quem não tinha. Era o tipo de frio que São Paulo impõe com indiferença absoluta, sem se importar com o tamanho da conta bancária, nem com o peso do sobrenome gravado no cartão de visitas. Renato Cavalcante caminhou devagar pelo calçadão próximo ao viaduto do Chá, as mãos enfiadas nos bolsos do sobretudo de cachemir, que custara o equivalente ao salário mensal de 3 de seus funcionários. Ele não estava ali por acidente, mas também não saberia explicar exatamente o que o havia trazido até aquele ponto da cidade a quase 2 da manhã. Havia saído do jantar de negócios no Fasano com um gosto amargo na boca que não era do vinho Barolo que servira a seus convidados. Era outra coisa. Uma insatisfação velha, cansada, que ultimamente insistia em aparecer exatamente nos momentos em que ele deveria sentir mais orgulho de si mesmo. O jantar tinha sido um sucesso. O contrato com o grupo holandês estava praticamente assinado, e a expansão da Cavalcante Agro para o mercado europeu era questão de semanas. Seus assessores vibraram, o sócio brindou 3 vezes, e a empresária holandesa chegou a dizer que raramente via alguém com tanta visão estratégica. Renato sorriu, agradeceu, cortou o filé com precisão e sentiu, por dentro, um vazio tão amplo que chegava a doer. Tinha 43 anos. Possuía uma cobertura no Itaim Bibi, com vista para toda a cidade. Uma fazenda no interior de Goiás, um apartamento em Lisboa que raramente visitava e uma frota de carros que incluía 2 modelos que nem estavam à venda para o público em geral. Tinha também uma agenda que não cabia mais compromissos, 3 assistentes que respondiam por ele antes que ele precisasse falar, e uma solidão tão bem vestida que a maioria das pessoas à sua volta nem percebia que ela existia. Caminhou mais alguns passos e parou diante de uma vitrine fechada. O reflexo que o encarou de volta era o de um homem bem construído, de cabelos grisalhos nas têmporas que os fotógrafos de revista chamavam de charme maduro, terno impecável, postura correta. Um homem de sucesso, sem dúvida. Mas havia algo nos próprios olhos que ele não conseguia nomear. Uma pergunta que não tinha resposta em nenhuma das planilhas que seus analistas preparavam toda semana. Dobrou à esquerda quase sem querer, descendo em direção ao centro histórico por um caminho que seus motoristas nunca tomariam. Não era uma área que frequentava. Seu mundo se restringia ao eixo Faria Lima, Berrini, Jardins. O São Paulo que funciona de terno e ganha em dólar. Mas algo naquela noite o puxava para fora do perímetro conhecido, como se a cidade tivesse um recado específico para ele e precisasse entregá-lo longe dos restaurantes estrelados e dos lobbies de mármore. Foi na esquina da rua Florencio de Abreu, com uma viela sem nome que ele viu. A princípio, pareceu apenas mais uma das figuras que a cidade colecionava nas suas sombras. Uma forma humana encolhida contra a parede de um prédio comercial fechado, embrulhada em papelões que tinham sido dobrados com uma espécie de cuidado metódico. Os pés, cobertos por tênis gastos, estavam virados um para o outro como os de uma criança dormindo. Havia algo naquela posição, uma vulnerabilidade tão exposta, tão sem defesa, que fez Renato parar completamente. Ele não costumava parar. Sua vida inteira havia sido construída sobre o princípio do movimento constante, da ação, da decisão rápida. Parar era perder tempo.
E tempo era o único recurso que o dinheiro não conseguia comprar de volta. Mas ali, naquela calçada úmida que cheirava a concreto e à noite, alguma coisa maior que o hábito o deteve. Deu um passo na direção da figura. A luz fraca do poste próximo mal alcançava aquele recanto, mas era suficiente para revelar um rosto parcialmente coberto por um cachecol surrado. Uma mão saía debaixo do papelão, dedos levemente encurvados, a palma voltada para cima com a resignação de quem aprendeu a não mais pedir nada. Renato se abaixou lentamente, e foi nesse movimento que a luz encontrou o ângulo certo. O coração parou. Não foi metáfora. Foi uma parada física, um segundo inteiro em que o músculo no centro do peito simplesmente esqueceu o que estava fazendo. Porque o rosto que o poste iluminava, mais velho, mais fino, marcado pelo peso de coisas que ele não poderia nem imaginar, era um rosto que ele conhecia melhor do que o próprio. Era o rosto que havia aparecido em sonhos que ele fingiu não ter tido. Era o rosto de Lara. Lara Fonseca. O nome voltou com uma força que não tinha relação com o tempo passado. 15 anos. 15 anos desde a última vez que ele a havia visto, e mesmo assim, o reconhecimento foi imediato, visceral, como se alguma parte primitiva dele nunca tivesse deixado de saber onde ela estava. Ficou parado por um longo momento, incapaz de se mover ou de pensar com clareza. A mente foi ao mesmo tempo para frente e para trás, para a mulher ali deitada no frio e para a mulher que ele havia conhecido. Aquela de cabelos escuros e riso fácil que tinha aparecido na sua vida quando ele não tinha nada além de dívidas e de determinação. A mulher que havia acreditado nele antes que qualquer banco, qualquer investidor, qualquer sócio o fizesse. A mulher que ele havia deixado para trás quando o sucesso finalmente chegou, como se ela fosse parte de uma fase ultrapassada, uma versão antiga de si mesmo que precisava ser descartada junto com os móveis baratos e o apartamento de fundo de quintal. A culpa chegou devagar, como sempre chega a culpa dos covardes. Tarde demais, mas com peso suficiente para dobrar os joelhos. Renato tirou o sobretudo sem pensar. Era um gesto automático, anterior a qualquer raciocínio. Dobrou-o com cuidado e cobriu os ombros dela sem acordá-la, sem fazer barulho. Depois recuou e ficou ali, de pé na calçada, no frio que agora atingia diretamente a camisa de linho, e não foi embora. Não sabia o que havia ali, naquela decisão silenciosa de ficar. Não era caridade. Tinha dado mais para ONGs no ano passado do que muitos hospitais recebiam em décadas, e isso nunca o havia aquecido. Não era culpa apenas, embora a culpa estivesse presente, espessa e real. Era outra coisa, algo que ele havia enterrado tão fundo que levou 15 anos e uma calçada no centro de São Paulo para que viesse à superfície. Ficou ali até que o céu começasse a clarear, protegendo um sono que não era seu para proteger, enfrentando o frio como uma forma de pagamento por uma dívida que nenhum dinheiro do mundo tinha moeda suficiente para quitar. Lara acordou com o instinto de quem aprendeu a dormir com um olho aberto. O movimento foi rápido. Os olhos se abriram, o corpo se contraiu, as mãos buscaram o nada ao redor antes que a consciência terminasse de voltar. Era assim todas as manhãs nas ruas. O primeiro segundo sempre foi de pânico puro, um sobressalto que antecedia qualquer pensamento organizado. Depois vinha a checagem silenciosa. Os pertences ainda estavam ali. A bolsa de lona com os documentos entre a barriga e o papelão, o casaco enrolado debaixo da cabeça como travesseiro. O casaco. Lara ergueu os olhos e percebeu o peso diferente sobre os ombros. Não era o casaco surrado que ela havia dobrado horas antes. Era outro, mais grosso, mais escuro, com o forro de seda que ela reconheceu pelo tato antes mesmo de ver. O cheiro também era diferente. Um perfume masculino discreto e caro, o tipo que as lojas de departamento expõem em vitrines de vidro com iluminação especial. Ela se sentou de golpe, o coração disparado, os olhos varrendo a calçada em todas as direções. Foi então que o viu. Estava encostado na parede do prédio a poucos metros dela, as mangas da camisa dobradas, os braços cruzados sobre o peito, como se tentasse reter o calor que o casaco teria dado.
parecia ter passado a noite ali. O cabelo que ela se lembrava como totalmente escuro tinha agora fios brancos nas têmporas, e o rosto exibia os primeiros sinais de uma maturidade que não existia da última vez que ela havia olhado para ele. Mas era ele. Não havia a menor dúvida, Renato Cavalcante. O nome atravessou a mente de Lara como uma corrente elétrica, e o que veio junto não foi saudade. Foi algo muito mais complexo, uma mistura de choque, vergonha e uma raiva velha que ela havia guardado por anos numa gaveta que pensava estar trancada. A gaveta abriu sozinha. Ela se levantou rapidamente, o casaco dele caindo no chão, e deu 2 passos para o lado como se precisasse de espaço físico para processar o absurdo daquela cena. Renato abriu os olhos no mesmo instante, e o que atravessou o rosto dele foi uma expressão que ela não esperava. Não era pena. Não era a expressão condescendente que ela havia aprendido a detectar nos olhares das pessoas quando estavam na rua. Aquela mistura de desconforto e alívio que dizia sem palavras, que bom que não sou eu. Era outra coisa, algo que ela não sabia nomear e que por isso mesmo a assustou mais do que qualquer coisa reconhecível teria. Lara, ele disse, apenas isso. Não. A palavra saiu antes que ela planejasse. Não era resposta para nada específico, era recusa ao conjunto inteiro, ao encontro, à situação, a ele. Ela apanhou o casaco do chão porque estava frio e porque recusar o casaco seria teatral, e Lara havia aprendido que o teatro era luxo de quem tem plateia. Jogou-o nos braços dele com um gesto brusco. Não preciso disso. Você estava no frio. Eu sei onde eu estou. Houve uma pausa. Renato não recuou, mas também não avançou. Ficou parado com o casaco nos braços, olhando para ela com uma atenção que ela se recusava a interpretar como cuidado. Cuidado era a coisa que aparecia quando ainda havia tempo. O tempo dele tinha passado fazia 15 anos. Você ficou a noite toda aqui? Ela perguntou antes de se dar conta de que estava perguntando. Fiquei. Por quê? Ele não respondeu imediatamente. Lara usou esse segundo para se recompor. Endireitou a mochila de lona no ombro, puxou o cachecol de volta para o lugar e olhou para a rua com a expressão neutra que havia cultivado como escudo. O sol ainda não tinha chegado completamente e o centro de São Paulo acordava aos pedaços. A carroça do catador dobrando a esquina, a veneziana de ferro de uma loja sendo puxada para cima, o barulho distante de um ônibus que não parava ali. Por que não conseguia ir embora? Ele disse finalmente. Ela virou o rosto para encará-lo. Havia algo na honestidade daquela resposta que ela não esperava, e isso a irritou de uma forma que ela não soube esconder completamente. Era mais fácil lidar com Renato quando ele se comportava como o homem que ela havia construído na memória nos últimos anos, arrogante, calculista, completamente alheio às consequências das próprias ações. Um Renato que admitia não conseguir ir embora complicava o esquema todo. Você não me conhece mais, ela disse. Seja lá o que você está pensando, pode parar. Eu te reconheci imediatamente. Não é isso que eu disse. Ele deu um passo devagar, sem ameaça. Lara, eu sei que não tenho direito a nada. Nenhum direito. Mas você está com fome? A pergunta era simples. E era exatamente por ser simples que ela a golpeou onde doía, porque o corpo respondeu antes que o orgulho pudesse intervir. O estômago ronrou, quase audível, numa traição pequena e humilhante. Ela havia comido no dia anterior uma tigela de caldo distribuído pelo Serviço de Assistência Social na Praça da Sé. Nada desde então. Uma padaria, ele disse, indicando com a cabeça a direção da rua direita, onde as primeiras lojas começavam a levantar as portas. Só isso, nenhuma outra intenção. Lara ficou imóvel por um momento que durou mais do que deveria. Dentro dela, a mulher que havia sobrevivido às ruas nos últimos meses compilava automaticamente os riscos. Confiança concedida era vulnerabilidade criada, e vulnerabilidade nas ruas tinha um custo que ela conhecia bem. Mas Renato não era desconhecido. Era o oposto de desconhecido. Era o perigo que ela conhecia pelo nome, pelo perfume, pelos erros catalogados com precisão cirúrgica na memória. E ela estava com fome. 1 hora, ela disse, e eu escolho onde sentar. Ele assentiu sem negociar.
Isso também a surpreendeu. A padaria Girondino ficava a 2 quadras, na esquina de uma rua que o sol da manhã já alcançava em diagonal. Tinham aberto há poucos minutos e o cheiro de pão quente escapava pela porta entreaberta com a arrogância alegre das coisas que não sabem que estão sendo cruéis. Lara entrou primeiro, escolheu uma mesa no fundo, de frente para a porta, o hábito dos que precisam ver a saída o tempo todo. Renato sentou do outro lado sem comentar a escolha. O garçom veio e ele pediu 2 cafés, 2 pães com manteiga, um copo de suco de laranja. Não perguntou se ela queria mais, não fez nenhum gesto que pudesse ser lido como exibição. Apenas pediu, como se fosse a coisa mais natural do mundo dividir uma mesa de padaria com alguém que havia dormido na calçada. Lara observou tudo isso em silêncio. Quando o café chegou, ela colocou as 2 mãos em volta do copo e sentiu o calor subir pelos dedos com uma gratidão que tentou não demonstrar. O primeiro gole foi quente e amargo, e perfeito, e ela precisou de toda a contenção disponível para não fechar os olhos de alívio. "Como você me encontrou?" ela perguntou, porque precisava de uma pergunta prática para se ancorar. "Não procurei", ele respondeu, e a maneira como disse soou verdadeira demais para ser descartada. "Eu saí de um jantar de negócios e fui andando. Não sei bem por quê." Ela olhou por um momento. "Isso é conveniente. Isso é verdade." Do outro lado da janela, São Paulo continuava acordando, indiferente e barulhenta, sem se importar com nenhum dos dois. Lara bebeu mais um gole de café e percebeu com um desconforto que não sabia nomear que a raiva que havia chegado tão rápida na calçada estava dividindo espaço com alguma outra coisa. Algo que ela não estava pronta para examinar. Ainda não. O silêncio entre eles durou enquanto o pão estava quente. Foi Lara quem quebrou primeiro, não porque quisesse, mas porque o silêncio carregava peso demais e ela havia aprendido que peso não distribuído vira ferida. Colocou o copo de café na mesa, olhou para a janela, onde a rua já ganhava movimento, e falou sem olhar para ele. "Eu estava trabalhando num escritório de contabilidade no Brás. Entrei como assistente administrativa 3 anos depois que a gente terminou. Era um emprego bom, dentro das possibilidades. O dono era um homem de família, respeitado no bairro, pagava em dia." Renato não disse nada. Apenas ouviu e ela continuou porque o silêncio dele não era o silêncio de quem está esperando para falar. Era o silêncio de quem entende que, naquele momento, a função dele era apenas receber. Depois de um tempo, ele começou a me dar mais responsabilidades. Eu era boa no que fazia. Passei a gerenciar a folha de pagamento, os contratos, algumas contas maiores. 6 anos, Renato. 6 anos naquele lugar. Ela fez uma pausa curta. Quando a Receita Federal abriu uma investigação sobre a empresa, descobriram irregularidades que eu não sabia que existiam, mas os documentos tinham meu nome. As autorizações tinham minha assinatura, porque ele havia me dado procuração para assinar em nome dele, o que era parte normal do meu trabalho. Ele fechou os olhos brevemente. Ela continuou. "O processo levou 2 anos. No final ficou provado que eu não sabia de nada. Fui inocentada, mas o escritório fechou e meu nome estava em tudo. Nenhuma outra empresa de contabilidade na região me contratou. Tentei áreas diferentes. Trabalhei como recepcionista, como operadora de telemarketing, como caixa de supermercado. A voz estava plana, controlada, como a de alguém que conta uma história que já não tem mais o poder de fazê-la chorar, porque as lágrimas foram usadas faz tempo. Cada emprego durou pouco. As referências eram complicadas. A lacuna no currículo levantava perguntas, e quando a pessoa pesquisava meu nome na internet, o processo aparecia mesmo com o resultado final de inocência. As pessoas não leem até o final. "Lara, deixa eu terminar." O tom não foi agressivo. Foi apenas firme, o tipo de firmeza que só vem de quem passou por coisas que não deixam opção. O apartamento onde eu morava era alugado. Quando fiquei 3 meses sem conseguir pagar, levei aviso de despejo. Tentei 2 abrigos municipais. O primeiro estava superlotado. O segundo eu fiquei por 6 semanas, até ter um problema com uma funcionária que, não importa, saí.
E faz 4 meses que eu estou na rua. Renato ficou olhando para ela por um momento que ela não soube medir. Havia algo no rosto dele que ela não queria ver de perto. Não por crueldade, mas porque ver significava ter que processar, e ela tinha protegido a própria capacidade de processar com camadas tão espessas de distância emocional que qualquer fissura era perigosa. Eu devia ter. Ele começou. Não. Dessa vez havia um pouco mais de peso na palavra. Não faça isso. Não transforme a minha história numa oportunidade de se sentir culpado em voz alta. Eu não estou aqui para te absolver. Ele ficou quieto. Engoliu o que estava para dizer e acenou levemente com a cabeça, como se reconhecesse que ela estava certa. Você disse que ficou com medo e passou a ser invisível. Ele disse depois de um momento com cuidado. O que isso significa, na prática? A pergunta era inesperada na sua especificidade. Não era como você está nem o que eu posso fazer. Era uma pergunta real, que queria entender o mecanismo real. Lara olhou para ele por um segundo antes de responder. Nas ruas, quando uma mulher é reconhecida como mulher, vira alvo. De homens, de grupos, de quem quer que queira exercer poder sobre alguém mais fraco. Aprendi rápido que a invisibilidade protege. Cortei o cabelo, usei roupas mais largas, aprendi a me mover sem chamar atenção, a escolher lugares onde ninguém nota a chegada nem a saída. Ela fez uma pausa. Funcionou, na maior parte do tempo. Na maior parte. Nenhuma estratégia funciona 100%. Havia algo no ar entre eles que não era mais só tensão. Era uma espécie de honestidade forçada, o tipo que acontece quando as circunstâncias arrancam os filtros sociais normais e duas pessoas se veem sem os trajes que costumam usar quando se encontram. Não era conforto, era mais como o momento depois que uma tempestade passa e o ar fica com aquela limpeza crua que pode ser bonita ou assustadora, dependendo de quem olha. Você está segura agora? Ele perguntou. Estou num lugar público com você de dia, sim. Não é o que eu quis dizer. Eu sei o que você quis dizer. Ela olhou para a xícara. Não, não há segurança permanente quando se vive como eu vivo. Há dias melhores e dias piores. Renato ficou quieto por um tempo. Ela comeu o resto do pão devagar, com a atenção de quem sabe que não tem certeza de quando será a próxima refeição. Ele não comentou. Apenas pediu mais café para os dois sem perguntar, e ela não recusou. Eu fui embora achando que estava avançando, ele disse de repente olhando para a mesa. Não havia escusa no tom, apenas uma observação crua. A Cavalcante Agro era uma ideia que eu tinha na cabeça há anos. Quando o primeiro investimento apareceu, eu precisava me mover rápido. Eu disse a mim mesmo que você seria bem, que você era forte, que o mundo ia tratar você bem porque você merecia. Você disse isso a si mesmo porque era mais fácil do que dizer a mim que estava indo embora. A frase aterrissoou sem crueldade, apenas com a precisão de quem passou tempo suficiente com os fatos para conhecê-los em todas as suas arestas. Sim, ele disse, e não acrescentou nada. Do lado de fora, um caminhão de entrega parou em frente à padaria. O entregador descarregou caixas com movimentos rápidos e mecânicos, a rotina de um trabalho que não deixa espaço para contemplação. Lara o observou por um momento, pensando em todas as versões de trabalho mecânico que ela havia feito nos últimos anos, cada uma delas terminando de uma forma que ela não havia previsto e que havia a deixado um degrau mais abaixo do que estava antes. O que você quer de mim, Renato? A pergunta era direta e necessária. Ele levantou os olhos. Nada que você não queira dar. Isso não é uma resposta. É a única honesta que eu tenho agora. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Eu sei que não tenho direito de aparecer aqui com um plano pronto, mas eu passei a noite toda naquela calçada pensando. E a única coisa que ficou clara foi que eu não consigo ignorar o que vi. Não consigo caminhar de volta para o meu carro e fingir que essa noite não aconteceu. Lara ficou em silêncio. A padaria estava mais cheia agora, funcionários de escritórios entrando apressados, estudantes com mochilas pesadas, o ritmo normal de uma manhã de dia útil em São Paulo. Ninguém olhava para eles. Ninguém tinha como saber, vendo a mulher de cabelo curto e roupas simples e o homem de camisa sem casaco numa mesa do fundo,
que ali estava condensado mais de 15 anos de escolhas, consequências e uma pergunta que nenhum dos dois sabia ainda como responder. Eu preciso ir, Lara disse, levantando a mochila. Eu sei. Ele não tentou detê-la. Posso te encontrar amanhã? No mesmo lugar, na mesma hora. Ela ficou de pé olhando para ele por um segundo, que durou mais do que deveria. Não sei, ela disse. E foi embora. Não era uma recusa. E os dois sabiam disso. Renato voltou. Às 7 da manhã do dia seguinte, estava na padaria Girondino, na mesa do fundo, com 2 cafés pedidos e a porta bem visível de onde sentava. Não sabia se ela viria. Havia passado a noite pensando que provavelmente não viria, construindo mentalmente os argumentos pelos quais seria compreensível que ela não aparecesse, listando tudo que ela havia perdido e tudo que ele havia causado, direta ou indiretamente, como uma forma de se preparar para a ausência. Lara entrou às 7h11, sem anunciar, sem cumprimento. Simplesmente apareceu pela porta, viu que ele estava lá, caminhou até a mesa e sentou. O garçom trouxe o segundo café sem precisar ser chamado. Você veio, ele disse. Estava com fome, ela respondeu. Era verdade. Também era uma armadura. Ele aceitou as duas coisas. Ficaram em silêncio enquanto os pães chegavam. Lara comeu com a mesma atenção concentrada do dia anterior e Renato a observou sem disfarce, porque disfarçar parecia desnecessário. Ela sabia que ele estava olhando, e ele sabia que ela sabia. A transparência era, por algum motivo, o único terreno que ambos conseguiam pisar sem escorregar. Você tem família ainda em São Paulo? Ele perguntou depois de um tempo. A pergunta ficou suspensa. Ela deu um gole no café antes de responder. Minha mãe se foi há 8 anos, câncer. A palavra saiu sem drama, apenas como informação. Meu pai eu não conheci. Tenho uma tia em Campinas com quem perdi o contato antes de tudo isso começar. Não ligo para ela porque não quero que ela saiba onde eu estou. Por que não? Porque as pessoas que te amam quando você está bem costumam não saber o que fazer quando você está mal. E eu não quero ser um problema que alguém precisa resolver por obrigação familiar. Renato ficou quieto. Havia algo naquilo que ecoava muito além da situação dela. Ele reconhecia o raciocínio, havia usado versões dele mesmo ao longo dos anos para justificar por que não ligava, por que não visitava, por que construía distância ao invés de pontes. Você tem alguém? Ela perguntou de repente, sem entonação específica, como quem pergunta a previsão do tempo. Não. Houve algumas relações ao longo dos anos, nenhuma que durou. Ele fez uma pausa. Descobri tarde que sabia muito melhor como construir empresas do que como construir relacionamentos. Isso não me surpreende. Não? Você sempre foi assim. Muito bom em saber o que queria e muito ruim em entender o custo do que escolhia. Ela não disse isso com raiva. Era uma avaliação, precisa e desprovida de dramaturgia. Eu admirava isso em você, sabe? A clareza, a capacidade de enxergar um objetivo e ir em direção a ele sem hesitar. Demorei para perceber que os objetivos nunca incluíam as pessoas ao redor. Eram sempre sobre a próxima etapa, o próximo degrau. Você tentou me dizer isso na época. Tentei várias vezes. O canto dos lábios dela esboçou algo que quase foi um sorriso, mas que desapareceu antes de se confirmar. Você ouvia, concordava, e na semana seguinte estava exatamente igual. Eu era jovem o suficiente para achar que isso mudaria. Lá fora, a rua continuava o seu ritmo de terça-feira. Um casal entrou na padaria, pediu 2 croissants e sentou perto da janela, o tipo de cena cotidiana que não sabe que está sendo cotidiana. Renato olhou para eles por um segundo e voltou para Lara. Eu quero te propor algo, ele disse, escolhendo as palavras com um cuidado que ela provavelmente notaria. Não como caridade, não como resgate, como uma solução prática para uma situação que eu, em parte, contribuí para criar. Ela cruzou os braços levemente. Não era postura de recusa, era postura de avaliação. Eu tenho um apartamento no Paraíso que está desocupado faz 6 meses. Era de uma funcionária sênior que foi transferida para Brasília. Ainda está mobiliado. Ele falou devagar, sem pressa, sem o tom de quem está fechando um negócio.
Eu não estou pedindo para você aceitar nada que não queira. Estou dizendo que há um lugar vazio que poderia ser ocupado e que o único custo seria você ter uma cama e um banheiro enquanto decide o que quer fazer a seguir. Lara ficou olhando para ele em silêncio por alguns segundos. Por que o paraíso? Ela perguntou. A pergunta o pegou de surpresa. Não era o que ele esperava. É um bairro central, bem servido de transporte, próximo de tudo, fácil para circular pela cidade. Ou seja, não é perto de nada seu. Ele entendeu o que ela estava dizendo. Não. É longe da minha cobertura, do meu escritório, da minha rotina. Se você quiser que eu não apareça, eu não apareço. Se você quiser contato, pode entrar em contato. O apartamento seria seu, sem condições. Nada é sem condições. Esse é. Lara descruzou os braços, colocou as mãos na mesa, planas, como alguém se preparando para uma negociação que ainda não decidiu se quer entrar. E o que você ganha com isso? Dormir melhor. Essa não é uma resposta de negócio. Não estou fazendo um negócio. Ela o estudou por um longo momento. A padaria continuava cheia, o barulho das conversas e das xícaras criando um ruído de fundo que funcionava quase como privacidade. Eram invisíveis um para o outro no meio de tanta gente visível. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Leva o tempo que precisar. Se eu aceitar, não é porque confio em você. Eu sei. E não muda o que aconteceu. Eu sei disso também. Ela se levantou, ajustou a mochila e ficou de pé olhando para ele por um segundo. Você vai estar aqui amanhã? Ela perguntou. Estarei. Ela assentiu uma vez, muito levemente, e foi em direção à porta. Na soleira, virou o rosto para a rua e parou por um segundo, como se avaliasse algo que só ela podia ver. Depois seguiu em frente, e a porta da padaria fechou atrás dela, com o som leve de uma decisão ainda não tomada. Renato ficou sentado por um tempo depois que ela foi. O café esfriou. O barulho da padaria continuou ao redor, sem se importar com nenhum dos dois. Ele pagou a conta, saiu à rua, e pela primeira vez em muitos anos a agenda do dia não parecia ser a coisa mais importante que tinha pela frente. Na manhã seguinte, ela estava na mesa quando ele chegou. Não disse nada, não precisou. Havia um ângulo diferente na postura, um modo de ocupar a cadeira que não era o mesmo da véspera, menos contraído, menos pronto para sair. Não era confiança. Era algo menor e mais honesto. Era a disposição de ficar por mais alguns minutos do que o necessário. Renato sentou. O garçom trouxe os cafés. A rua lá fora estava nublada, e a luz cinza da manhã entrava pela janela da padaria com a discrição de quem sabe que não é bem-vindo, mas vem mesmo assim. Eu aceito o apartamento, Lara disse sem preâmbulo, olhando para o café. Não por causa de você, por mim, porque eu estou cansada de dormir no frio e preciso de um lugar para pensar. Entendido. E porque eu ainda tenho coisas para resolver. Ela levantou os olhos para ele. A situação do processo, os documentos, o histórico profissional. Tudo isso é um nó que precisa ser desfeito para que eu consiga voltar a trabalhar de forma digna. Eu sei o que preciso fazer. Só preciso de um lugar para fazê-lo. Posso ajudar com isso também, se você quiser. Talvez. Ela deu um gole no café. Uma coisa por vez. Era a primeira vez em 2 dias que ela havia falado sobre futuro. Não sobre o passado, não sobre o que havia dado errado, sobre o que ainda poderia ser feito. Renato percebeu isso e não disse nada, porque dizer algo seria o tipo de gesto que transformava um momento em performance, e o que estava acontecendo ali era real demais para virar performance. Quando podemos ir ver o apartamento? Ela perguntou. Quando você quiser. Ela terminou o café. Colocou a xícara na mesa com uma firmeza tranquila que parecia, pela primeira vez, mais resolução do que resistência. Então vamos agora. O apartamento do paraíso era um segundo andar com janelas que davam para uma rua arborizada. O tipo de vista que São Paulo reserva para os bairros que ainda não decidiram se querem ser modernos ou antigos. A luz da manhã entrava pelos vidros com uma qualidade diferente da que Lara havia conhecido nas calçadas. Mais suave, mais doméstica, como se a própria claridade soubesse que estava dentro de alguma coisa.
Ela ficou parada na entrada por um longo momento depois que Renato abriu a porta. Não era um apartamento de luxo, era um espaço funcional e bem cuidado, com móveis de boa qualidade, mas sem ostentação. Um sofá de linho bege, uma estante com alguns livros, uma mesa de jantar para 4 pessoas que ninguém havia usado em meses. A cozinha era limpa, equipada. O quarto tinha uma cama de casal com roupa de cama guardada no armário. Era um lugar que cheirava a ausência. Uma casa que havia sido ocupada e depois esvaziada de vida, mas que conservava a estrutura de onde vida poderia existir. A última pessoa que ficou aqui se chamava Diana. Renato disse, parado perto da porta como se quisesse deixar claro que o espaço era dela. Ela era responsável pela área de relações institucionais da empresa. Foi para Brasília quando abrimos um escritório lá. Você a conhece bem? Trabalhei com ela por 8 anos. Pessoa de muita competência. Mas você não sentiu falta do apartamento vago? Ele ficou quieto por um segundo. Honestamente, não percebi que estava vago até você perguntar ontem onde ficava. Aí me lembrei. Lara entrou devagar, como alguém que não quer perturbar a geometria do lugar antes de entendê-la. Passou pela sala, foi até a janela, olhou para a rua com suas árvores e o movimento leve de uma manhã de bairro residencial. Uma mulher passava com um cachorro. Um homem saía de uma padaria com uma sacola. A vida ordinária das pessoas que têm onde dormir. Eu posso ficar aqui? Ela perguntou em voz baixa. Pode. Sem prazo? Sem prazo. Ela virou para encará-lo. Havia algo nos olhos dela que ele não conseguia classificar. Não era gratidão, porque a gratidão tem um jeito específico de ocupar o rosto das pessoas. E o que estava no rosto de Lara era mais complicado do que isso. Era algo como avaliação e dor dividindo o mesmo espaço, tentando chegar a um acordo que ainda não havia sido alcançado. Eu preciso de uma coisa antes de aceitar, ela disse. O que for. Eu preciso que você me explique por quê. A voz estava firme, mas algo por baixo tremia levemente, como madeira sob pressão. Não a versão curta, não a versão que soa bem. Por que você ficou naquela calçada a noite inteira? Por que você voltou à padaria? Por que este apartamento e não um cheque ou um cartão de crédito ou qualquer outra coisa que te fizesse sentir que resolveu o problema sem precisar estar presente? A pergunta caiu no apartamento vazio, com o peso de tudo que carregava. Renato ficou quieto por um momento, de pé no meio da sala, e pela primeira vez em muitos anos pareceu não ter resposta pronta. Era um homem habituado a ter respostas. Para investidores, para conselhos de administração, para a imprensa, para as próprias dúvidas. A ausência de resposta imediata fazia algo diferente com a postura dele. Tornava-a menos construída. Porque quando eu te vi naquela calçada, ele disse finalmente, o que senti não era pena. Fez uma pausa. Era o passado cobrando algo que eu devia há 15 anos e havia encontrado uma forma muito conveniente de não pagar. E o que você devia? Presença. A coisa mais básica. Ele olhou para ela sem desviar. Quando eu comecei a construir a empresa, você estava ao meu lado, não de forma decorativa. Você trabalhou junto, ajudou a organizar os primeiros contratos, ficou acordada noite adentro fazendo planilhas num computador que travava a cada meia hora. Quando a primeira rodada de investimento veio, eu te deixei para trás, como se tivesse ultrapassado uma fase que não precisava mais. Você disse que eu merecia algo melhor do que a vida que você poderia oferecer. Eu disse isso porque era mais elegante do que a verdade. E qual era a verdade? Que eu queria crescer sem o peso emocional de uma relação. Que você me tornava humano de uma forma que atrapalhava a versão de mim que eu estava tentando construir. Ele parou, como se estivesse ouvindo as próprias palavras pela primeira vez. Eu era covarde vestido de ambição. O silêncio que se seguiu foi de uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores. Não era o silêncio de 2 desconhecidos numa padaria. Era o silêncio de 2 pessoas que se conheceram fundo, um dia, e que estavam tentando entender o que sobrava disso depois de tudo que havia acontecido no meio. Lara olhou para a janela por um longo momento.
A mulher com o cachorro já havia passado. O homem com a sacola tinha desaparecido ao dobrar a esquina. A rua estava quieta. Eu vou ficar aqui, ela disse por fim. Virou-se para ele. Mas eu preciso de algo mais do que um apartamento. Me diga. Eu preciso recuperar o meu nome. A voz não tremia mais. Era a voz de alguém que havia decidido alguma coisa. O processo está encerrado e a sentença está a meu favor, mas o impacto continua. Há um direito de resposta que nunca foi publicado. Há plataformas que ainda indexam o processo sem o resultado final. Eu preciso de um advogado especializado em reputação digital e de alguém que conheça o sistema de crédito suficientemente para me ajudar a reconstruir o histórico. Eu conheço as pessoas certas. Eu não quero favores, quero acesso. Se as pessoas forem competentes e eu puder pagar depois, pagarei. Isso pode ser arranjado. Ela assentiu. Era uma negociação, mas não era apenas uma negociação. Era Lara estabelecendo os termos pelos quais escolhia existir naquele espaço, a arquitetura de uma autonomia que ela se recusava a abrir mão, mesmo aceitando ajuda. Tem mais uma coisa, ela disse. Pode falar. Eu sei que você ainda sente algo por mim, não porque tenha certeza do que é. Pode ser culpa, pode ser memória, pode ser alguma versão distorcida do que foi. Mas eu sinto. Ela o encarou com uma clareza que não era desafio nem convite. Eu não estou em condições de saber o que sinto. Estou sobrevivendo. Isso não é um estado que permite sentimentos limpos. Eu entendo. Não quero que você espere nada. Não estou esperando. Mas também não quero que você desapareça, ela disse, e a frase pareceu surpreendê-la tanto quanto a ele. Ela continuou antes que pudesse ser interrompida. Não da forma que você desapareceu antes. Se você vai estar presente, esteja, mas sem expectativas. Renato a olhou por um longo momento. Uma coisa por vez, ele disse, usando as palavras dela de volta para ela. O canto da boca dela moveu-se. Desta vez, o que apareceu durou tempo suficiente para ser reconhecido. Era o primeiro sorriso. As semanas que se seguiram foram silenciosas por fora e barulhentas por dentro. Lara acordou na primeira manhã no apartamento do Paraíso com o corpo em alerta, os olhos abrindo de súbito para o teto branco de um lugar que ela ainda não reconhecia como seguro. Demorou quase 2 minutos para que o cérebro processasse as informações disponíveis. A cama macia, o lençol limpo, o barulho de pássaros lá fora ao invés de buzinas e passos desconhecidos, e decidisse que não havia ameaça. Ficou deitada por um tempo que não soube medir, deixando o corpo aprender aquela nova geometria de segurança. Nos primeiros dias, ela quase não saiu. Tomou banhos longos, comeu o que havia no armário que Renato havia mandado abastecer, sem pedir, sem anunciar, apenas deixando a geladeira cheia quando ela chegou, como quem remove um obstáculo antes que ele precise ser pedido. Dormiu horas que não dormia desde antes do despejo, o tipo de sono profundo que o corpo havia estado devendo e que cobrava com juros. Mas havia algo que o sono e a comida não resolviam. Uma rigidez interna que ela carregava nos ombros, no queixo, na forma de ocupar o espaço, sempre nas bordas das salas, sempre com uma saída em vista, sempre com um instinto sintonizado para detectar mudança de clima. Era o que as ruas fazem com uma pessoa. Ensinam o sistema nervoso a funcionar no modo emergência, até que emergência se torna o modo padrão, e a ausência de ameaça começa a parecer suspeita. Renato aparecia na padaria às quartas-feiras. Não todos os dias, havia combinado sem que precisassem falar sobre isso. Aparecia às quartas, às 7 da manhã, na mesa do fundo. Se ela fosse, encontrariam 2 cafés. Se não fosse, ele tomaria o dele e iria trabalhar. Ela foi nas primeiras 3 quartas. Depois de um tempo, foi também numa segunda. Depois numa sexta. Não disse nada sobre isso. E ele também não disse. Começaram a falar de outras coisas além do passado. Ela mencionou que havia relido alguns livros da estante do apartamento. Havia um romance de José Saramago que ela lembrava de ter começado na época da faculdade e nunca terminado. Ele disse que nunca havia lido Saramago, que seus anos de empresa haviam substituído a ficção por relatórios de análise de mercado, e ela passou o resto daquele café discutindo o estilo do autor
com uma precisão e um prazer que revelavam uma inteligência que as calçadas haviam guardado, mas não apagado. Renato observou isso e não comentou na hora. Mas na semana seguinte, havia 3 outros livros na estante que não estavam lá antes. Sem nota, sem menção. Ela os viu, passou os dedos nas lombadas e não disse nada. O advogado de reputação digital se chamava Marcos Trevisan, sócio de um escritório na Alameda Campinas que havia cuidado de casos parecidos antes. Renato fez a apresentação por e-mail e pagou os honorários antecipados sem que Lara pedisse, com a condição explícita de que ela podia pagar de volta quando quisesse e como quisesse, e que ele nunca mais mencionaria o assunto. Ela recebeu a informação, ficou em silêncio por um momento e disse obrigada, com uma contenção que ele aprendeu a traduzir como o maior agradecimento que ela era capaz de dar no estado em que estava. A primeira reunião com Trevisan foi numa tarde de agosto. Lara foi sozinha, com a pasta que havia montado cuidadosamente durante a semana anterior, a sentença completa, o processo inteiro digitalizado, capturas de tela das plataformas que ainda exibiam o caso sem o resultado final, uma lista de potenciais empregadores que haviam recusado a contratação com referências ao processo. O advogado a ouviu por 40 minutos com atenção genuína. Depois disse que o caso era forte e que havia caminhos. Quando ela saiu do escritório na Alameda Campinas, o céu de São Paulo estava laranja com o fim da tarde, e ela ficou parada na calçada por um momento sem saber bem o que fazer com a sensação que havia no peito. Não era alegria exatamente. Era algo anterior à alegria. Era a percepção de que havia movimento, de que o nó poderia ser desfeito, de que o futuro havia voltado a existir como conceito. Ela ligou para Renato. Não tinha planejado, mas a mão fez o gesto antes do pensamento chegar. A reunião foi bem, ela disse quando ele atendeu. Fico feliz. A voz dele tinha um calor que ela reconheceu sem querer reconhecer. Trevisan acha que podemos forçar a atualização dos resultados nas principais plataformas em até 45 dias, e que o direito de resposta ainda pode ser publicado em 2 veículos onde o caso foi noticiado. Isso é muito bom. É. Ela ficou em silêncio por um segundo. Eu queria te dizer. Não sei porquê, mas queria. Obrigado por ligar, ele disse com simplicidade. Ela desligou sem muito mais cerimônia, mas havia algo diferente naquele gesto. Pequeno, quase imperceptível, mas real. Era a primeira vez em muitos anos que ela havia querido compartilhar uma boa notícia com alguém específico, não com alguém em geral, não com um vago destinatário imaginário, com ele. Ela começou a notar quando isso acontecia com mais frequência. A reflexão interna de coisas que queria contar para Renato, uma observação sobre a cidade, uma frase que havia lido, a textura de um dia específico, notava e arquivava, e às vezes até contava, na padaria às quartas, com uma naturalidade que havia chegado sem que nenhum dos dois tivesse percebido quando. Mas havia algo que ela ainda carregava, que o apartamento e os cafés e o advogado não alcançavam. Era um nó mais profundo, mais antigo, que resistia à superfície sempre que ela começava a baixar a guarda. Aparecia nos sonhos às vezes, não pesadelos exatamente, mas sonhos de rua, de frio, de estar perdida numa cidade que não respondia. Aparecia quando ela olhava no espelho e precisava de um segundo a mais para reconhecer o próprio rosto. Uma tarde, Renato a encontrou na sala do apartamento, sentada no chão com as costas encostadas no sofá, os joelhos abraçados, os olhos abertos e fixos em alguma coisa que não estava na parede. Ele havia passado para deixar um documento do advogado, tinha a chave porque ela havia dado a chave. Outra pequena remoção de distância que havia acontecido sem anúncio. Entrou, a viu e sentou no chão ao lado dela sem perguntar nada. Ficaram assim por um tempo que não precisou ser medido. Ela não chorou, não falou, não fez nada que precisasse de resposta. E ele não ofereceu conforto verbal, não tentou resolver nada, não fez o tipo de gesto que transforma a dor do outro em palco para a própria generosidade. Ficou apenas presente, ombro encostado no ombro dela,
O silêncio partilhado com uma intimidade que levou 15 anos e muito estrago para que pudesse voltar a existir. Quando ela finalmente falou, disse apenas: "Às vezes, ainda parece que vou acordar lá fora." "Eu sei", ele respondeu. "Você não sabe." "Não, mas estou aqui." Ela assentiu uma vez devagar, como quem aceita o que pode ser aceito. Era suficiente por aquela tarde. O telefonema chegou numa quinta-feira de setembro, quando Lara estava na mesa da cozinha com o computador aberto, atualizando o currículo pela terceira vez naquela semana, cada versão mais confiante que a anterior, como se a confiança fosse um músculo que voltava com o uso. O número era de Campinas. Ela atendeu sem saber o que esperar, e a voz do outro lado era de uma mulher que ela não reconheceu imediatamente. A mulher disse o próprio nome, disse que estava ligando porque havia conseguido o número através de um canal indireto, que havia tentado encontrar Lara faz anos, que havia algo importante que precisava ser dito. "Quem é você?" Lara perguntou, com a cautela de sempre. "Sou Cláudia, Cláudia Fonseca. Sou sua tia." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que Lara havia guardado ao longo daqueles meses. Era um silêncio de algo que abre, não de algo que fecha. Cláudia falou por 20 minutos, com a urgência de quem esteve calada por tempo demais. Disse que havia tentado encontrar a sobrinha quando soube do processo, que havia contratado um serviço de localização de pessoas quando as tentativas anteriores falharam, que havia recebido uma resposta 3 dias antes com um número de telefone. Havia ligado porque precisava dizer uma coisa que não podia ser dita por mensagem. A mãe de Lara, antes de partir, havia deixado algo em nome dela. Não era muito, mas era suficiente. Uma pequena herança que havia ficado guardada numa conta vinculada ao inventário, travada por uma questão processual que levou anos para ser resolvida. O inventário havia sido encerrado 2 meses antes. O valor estava disponível. Não era uma fortuna, mas era suficiente para um recomeço sem depender de ninguém. Lara ficou sentada com o telefone no ouvido, muito depois que a ligação terminou. Havia uma quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro dela que seria impossível nomear em ordem. Havia a presença da tia, essa voz do passado que havia cruzado anos de silêncio para chegar até ela. Havia a menção da mãe, que chegou como sempre chegava, com aquela mistura específica de saudade e culpa que não fica mais fácil com o tempo. E havia outra coisa, menor, mas real. A percepção de que o que havia começado naquela calçada fria do centro não era apenas o início de uma recuperação, mas o início de uma revelação muito mais ampla sobre tudo que havia ficado esperando por ela enquanto ela sobrevivia. Ela ligou para Renato. Ele atendeu no segundo toque. "Tudo bem?" "Minha tia me ligou." Uma pausa. "A de Campinas?" "Sim." Ela contou tudo, com a precisão de quem organiza fatos enquanto ainda está processando o próprio peso deles. Quando terminou, houve um silêncio do lado dele que ela aprendeu a ler. Não era ausência, era presença concentrada. "Como você está?" ele perguntou. "Não sei." Ela olhou pela janela para a rua arborizada lá fora, com muitas coisas ao mesmo tempo. "Quer que eu vá aí?" Ela hesitou apenas um segundo. "Sim." Ele chegou em 40 minutos. Trouxe comida. Não perguntou, apenas trouxe sachês de sopa de uma cantina italiana no Paraíso que ele claramente havia pesquisado na caminhada até lá. Aqueceram juntos na cozinha, sentaram à mesa e ela contou de novo, mais devagar, com mais detalhes, como se repetir a história fosse uma forma de torná-la real de uma maneira diferente. Ele ouviu tudo. Quando ela terminou, ele disse apenas: "Sua mãe guardou isso para você." A frase era simples, mas havia algo nela que alcançou o nó mais profundo que o apartamento e os cafés e o advogado não haviam conseguido desfazer completamente. O nó da criança que não tem rede, que aprende a não contar com nada que não construiu com as próprias mãos, porque as mãos eram a única garantia disponível. O nó da mulher que dormiu em calçadas, porque o mundo havia falhado com ela, de formas que ela ainda não havia terminado de catalogar. Sua mãe havia guardado isso para ela. Ela não chorou.
Mas ficou em silêncio por um tempo que ele respeitou completamente, e quando voltou a olhar para ele, havia algo diferente nos olhos. Não a dureza calculada dos primeiros dias, não a contenção cuidadosa das semanas seguintes, mas algo mais próximo de abertura. O tipo de abertura que assusta exatamente porque não tem como ser controlada. Eu preciso te dizer uma coisa, ela disse. Pode falar. Quando eu te disse que não queria que você tivesse expectativas, ela parou, organizando as palavras com o cuidado de quem sabe que o que vai ser dito não tem segunda versão. Eu disse porque era verdade naquele momento, e ainda é de certa forma. Mas há outra coisa que também é verdade, e que eu precisei de tempo para conseguir dizer. Ele ficou completamente quieto. Eu me importo com você, ela disse. Não da mesma forma que me importava antes, não com os mesmos olhos, mas de uma forma que existe, e que não é só gratidão, e que eu não consigo continuar ignorando só porque é mais seguro ignorar. O silêncio que se seguiu não era o silêncio das primeiras calçadas, nem o das primeiras padarias. Era o silêncio de algo novo, ainda sem nome definido, que precisava de espaço para existir antes de precisar de nome. Renato colocou a mão sobre a dela na mesa, não como gesto de posse ou de resposta, como gesto de reconhecimento. Eu ouço. Estou aqui. Isso existe. Eu ainda tenho muito para reconstruir, ela disse. Eu sei. E você também. Ele a olhou e ela viu no rosto dele que ele entendia o que ela estava dizendo. Não só sobre ela, mas sobre ele. Sobre o homem que havia construído um império de mármore e vento, e estava pela primeira vez em 15 anos, sentado numa cozinha simples no paraíso, comendo sopa de sachê com a mulher que havia tentado apagar da memória, porque apagá-la era mais fácil do que reconhecer o que havia feito. Uma coisa por vez, ela disse. Uma coisa por vez, ele repetiu. E dessa vez, quando o canto da sua boca se moveu, o sorriso que apareceu não era o primeiro nem o menor. Era o tipo de sorriso que vem quando alguém decide, consciente e deliberadamente, que o futuro ainda merece ser construído, mesmo com todos os tijolos tortos que o passado deixou para trás. Lá fora, São Paulo continuava com o seu barulho de sempre, indiferente e imenso. Mas naquela cozinha pequena de um apartamento no paraíso, havia algo que a cidade toda não conseguia fazer barulho suficiente para cobrir. Era o silêncio particular de duas pessoas que escolheram finalmente estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Outubro chegou com o calor precoce que São Paulo às vezes oferece antes da primavera decidir que é oficial. As árvores da Rua do Paraíso estavam com um verde mais intenso, e a luz que entrava pela janela do apartamento tinha perdido o tom cinza das manhãs de inverno e voltado a ser dourada. Lara notou isso numa manhã enquanto tomava café sozinha, antes de mais ninguém aparecer, antes de qualquer agenda. Era uma dessas observações pequenas que só são possíveis quando a pessoa parou de sobreviver e começou, com cuidado, a viver de novo. As plataformas digitais haviam atualizado os resultados do processo. O nome de Lara Fonseca, pesquisado nos principais mecanismos, levava agora para a sentença de inocência antes de qualquer outra coisa. O Trevisan havia conseguido os 2 direitos de resposta publicados, e um dos veículos havia feito uma nota adicional, destacando a sentença favorável como parte da atualização editorial. Era exatamente o que ela havia pedido na primeira reunião, nada além do que era verdade, colocado no lugar onde a mentira havia ficado. A herança da mãe havia sido transferida para sua conta no início do mês. Ela ficou olhando para o saldo por um tempo longo, sentindo uma mistura de coisas que não cabia numa palavra só. A presença da mãe naquele número, a saudade, a gratidão por uma proteção que havia chegado tarde demais para o pior e cedo o suficiente para o recomeço. Com uma parte do valor, ela havia se matriculado em um curso de atualização em gestão financeira na FGV, modalidade semipresencial, que começava em novembro. Era uma área que ela conhecia bem. Havia gerenciado contas complexas durante 6 anos no escritório do Brás, e as bases estavam lá, intactas, apenas precisando ser formalizadas com um certificado que tornasse o histórico legível
para qualquer empregador que ainda hesitasse. Ela ligou para a tia Cláudia 3 vezes em 3 semanas. Na primeira, foi uma conversa curta e tensa, os dois lados se medindo através da distância de anos. Na segunda, durou quase 1 hora e houve choro. Não lágrimas de desamparo, mas o tipo que aparece quando algo represado encontra finalmente por onde sair. Na terceira, Cláudia fez uma pergunta que Lara não esperava. Se ela gostaria de ir a Campinas passar uns dias nas férias de fim de ano. Lara disse que ia pensar, mas enquanto pensava havia algo no peito que ela reconheceu como aquecimento. Aquele processo lento de quando um músculo que ficou muito tempo contraído começa finalmente a relaxar. O almoço com Renato aconteceu numa sexta-feira de outubro, não na padaria do centro, mas num restaurante de bairro perto do Paraíso que ela havia descoberto por conta própria e sugerido pela primeira vez. Era um gesto pequeno, mas não era pequeno. Era ela, escolhendo o território, propondo o encontro, decidindo os termos ao invés de apenas responder. Ele chegou pontual, com o tipo de pontualidade que ela tinha aprendido ser parte do caráter dele. Não a pontualidade calculista do executivo que valoriza o próprio tempo, mas a pontualidade de quem respeita a pessoa que está esperando. Sentaram, pediram, e havia entre eles a leveza que só existe quando 2 pessoas pararam de performar para a outra e começaram a simplesmente estar. Ela contou sobre o curso na FGV, sobre a conversa com Cláudia, sobre um livro que havia terminado na noite anterior e que tinha um final que ela ainda estava digerindo. Ele contou sobre uma decisão que havia tomado na empresa. Havia delegado a presidência operacional para uma diretora que estava pronta para o cargo há pelo menos 2 anos e havia se reservado um papel estratégico que lhe daria mais tempo. Por que agora? Ela perguntou. Porque percebi que havia me tornado o obstáculo da empresa, ele disse, sem autocomiseração. Queria controlar tudo porque controlando tudo eu não precisava confiar em ninguém. E não confiar em ninguém é uma forma muito dispendiosa de funcionar. Ela o olhou por um momento. Isso soa como algo que levou tempo para chegar. Levou. Mas certas coisas só chegam quando você para de correr rápido o suficiente para não encontrá-las. A frase ficou no ar entre eles, e os dois sabiam o que ela continha sem precisar nomear. Depois do almoço, caminharam pelo bairro sem destino específico, apenas a rua, o calor de outubro, São Paulo ao redor com toda a sua complicação e beleza involuntária. Pararam diante de uma livraria que ela notou na esquina, e ela entrou porque queria, e ele entrou porque ela entrou, e passaram 40 minutos circulando pelas mesas e prateleiras, mostrando um para o outro capas e títulos com comentários que foram ficando cada vez mais parecidos com uma conversa entre 2 pessoas que se conhecem bem. Na saída, ela comprou 2 livros. Ele comprou um, o primeiro da coleção de Saramago, a pedido dela, com a condição de que ela não lesse por cima do ombro dele. Caminhando de volta para o apartamento, havia um ponto em que os dois pararam naturalmente na mesma calçada. Não havia razão específica. Um sinal vermelho, um cachorro que cruzou à frente deles, o ritmo da tarde que simplesmente ralentou. E foi nesse ponto que Renato disse uma coisa que ela não esperava. Eu quero te pedir desculpas de forma diferente da que pedi antes. Ela o olhou. Eu pedi desculpas pela culpa, ele disse. Pelo que senti naquela calçada, pelo peso que estava carregando. Isso foi honesto, mas não foi suficiente. Quero pedir desculpas pelo que você perdeu, não por acidente, por decisões que eu fiz consciente de que havia um custo e que escolhi não calcular direito, porque o custo era seu, não meu. A rua continuava, os carros passavam, o semáforo abriu e fechou sem que nenhum dos dois se movesse. Eu ouço, ela disse finalmente. Eram as mesmas palavras que ele havia comunicado com a mão na mesa da cozinha semanas antes. Ela as devolveu de propósito, e pela forma como ele recebeu, ficou claro que entendeu. Continuaram andando. A tarde estava começando a ceder para aquele tom rosado que São Paulo tem quando o sol está baixo e a poluição faz algo involuntariamente bonito com a luz. Ela olhou para o céu por um segundo e pensou, sem que o pensamento pedisse permissão, que havia algo muito diferente em ver esse céu de dentro de uma vida em construção
do que havia sido vê-lo de dentro de uma vida em colapso. Não disse isso em voz alta, mas havia algo no ângulo em que ela carregava os ombros naquela tarde, um pouco menos contraídos, um pouco menos prontos para proteger o que não havia mais necessidade de proteger, que dizia isso de qualquer forma, para quem soubesse ler. E Renato sabia. Na frente do prédio do Paraíso, ela parou, virou para ele e disse com uma naturalidade que 3 meses antes teria sido impossível: "Semana que vem tem jantar aqui. Eu cozinho. Traga o Saramago e pelo menos 3 opiniões sobre os primeiros capítulos." Ele a olhou com um calor que não tinha pressa. Combinado. Ela entrou no prédio. Na escada, ouviu o passo dele se afastando pela rua, e havia algo naquele som que não era ausência. Era simplesmente alguém indo, sabendo que haveria volta. Era suficiente. Era mais do que suficiente. 6 meses depois da noite no Vale do Anhangabaú, Lara Fonseca sentou à mesa de uma sala de reuniões na Avenida Brigadeiro Faria Lima e abriu o computador com a serenidade de alguém que sabe o que está fazendo. Ela havia sido contratada como analista financeira sênior por uma consultoria de médio porte, especializada em reestruturação de passivos, exatamente a área onde seus 6 anos de experiência se mostravam mais valiosos. O processo seletivo havia durado 3 semanas com 4 etapas. Na última, o sócio que a entrevistou disse que raramente via candidatos com tanta clareza sobre os próprios limites e tanta honestidade sobre o próprio histórico. Lara havia apresentado o processo, a sentença, o trabalho de recuperação de reputação digital e o curso da FGV como parte do currículo, não como algo a esconder, mas como prova de que compreendia o que havia acontecido e havia se movido para corrigir o que estava ao alcance dela. O sócio a contratou no dia seguinte. O apartamento do Paraíso ainda era o mesmo, mas havia mudado. Havia livros em todas as superfícies, porque ela havia comprado mais do que a estante comportava e começado a empilhá-los nas bordas. Havia uma planta na janela que ela havia esquecido de regar por 2 semanas e que sobreviveu mesmo assim, teimosa como tudo que decide não desistir. Havia na geladeira comida comprada por ela com o dinheiro do próprio salário, um detalhe que parecia pequeno e que não era pequeno. Renato havia mudado também com a lentidão que as mudanças verdadeiras exigem. Havia começado a terapia em agosto, por iniciativa própria, sem anunciar para ninguém além dela. Ia toda semana, nas terças-feiras às 18 horas, para um consultório na Consolação, e voltava de lá com o rosto de quem está fazendo o trabalho difícil de examinar as próprias fundações. Certa vez, ao sair de uma sessão, ligou para Lara só para dizer que havia percebido algo naquele dia que precisava de tempo para processar, mas que queria que ela soubesse que o processo estava acontecendo. Ela ouviu, agradeceu e não pediu detalhes, porque detalhes eram dele para guardar ou compartilhar quando e como quisesse. O jantar de outubro havia acontecido, e sido seguido por outros jantares, outros cafés, outras caminhadas sem destino específico pelo bairro. Havia entre eles uma intimidade que não tinha ainda todos os nomes que poderia vir a ter, mas que era real e diária, e construída sobre a única fundação que resiste: o conhecimento honesto de quem a outra pessoa é, com todas as suas falhas catalogadas e aceitas, não apagadas. Ela havia viajado para Campinas em dezembro e passado 4 dias com a tia Cláudia. No 3º dia depois do jantar, sentadas na varanda com o barulho das cigarras de interior de São Paulo ao fundo, Cláudia pegou uma caixa de papelão do fundo do armário e disse que havia guardado algumas coisas da irmã que ela achava que Lara deveria ter. Dentro da caixa havia fotografias. Lara quando criança, numa praia que ela não lembrava. A mãe jovem, com um sorriso que Lara havia esquecido a forma exata e que reencontrou naquele papel com a força de algo que estava esperando para ser lembrado. E no fundo da caixa, dobrado com cuidado, havia uma carta que a mãe havia escrito endereçada a ela, sem data, que começava com: "Minha Lara, se você está lendo isso, é porque chegou a hora de você saber que eu nunca deixei de acreditar em você." Ela leu a carta 3 vezes naquela varanda, com a tia ao lado e as cigarras ao fundo,
e chorou de um jeito que não tinha chorado desde antes de tudo. Não o choro controlado de quem sobrevive, mas o choro inteiro de quem finalmente pode. Quando voltou para São Paulo, havia algo diferente na forma como ela entrava no apartamento do paraíso. Era a forma de quem sabe que aquele lugar é dela, não como concessão ou como favor temporário, mas como escolha sustentada pelo trabalho próprio e pela recuperação de algo que havia sido injustamente tirado. A primeira coisa que fez ao chegar foi ligar para Renato. A viagem foi bem, ela disse quando ele atendeu. Eu fico feliz. A mesma frase de meses antes, mas o que havia por baixo dela era diferente agora. Mais denso, mais preciso, com menos distância entre o que a voz dizia e o que o coração continha. Eu quero te contar tudo, ela disse. Mas amanhã. Hoje eu só quero saber que você está bem. Estou bem, ele disse. Eu também, ela respondeu. E a frase não era simples. Era a reunião de tudo o que havia sido necessário para que pudesse ser dita com verdade. Uma noite de frio no centro de São Paulo, um sobretudo de cachemir cobrindo ombros cansados, 2 xícaras de café numa mesa do fundo, um apartamento vazio que foi sendo preenchido, um processo encerrado que encontrou o lugar certo onde ficar, uma carta dobrada numa caixa de papelão que esperava por uma leitora que ainda não tinha condições de recebê-la. Era a reunião de tudo isso. E no apartamento do paraíso, com a cidade imensa e barulhenta lá fora, e a planta teimosa na janela, e os livros empilhados em todas as superfícies, Lara Fonseca ficou em silêncio por um momento, depois de desligar o telefone, e olhou ao redor como quem olha para um lugar que reconhece como seu. Depois, foi preparar o jantar. Fim da história. Queridos ouvintes, a história de Lara e Renato nos lembra que os encontros que mudam uma vida raramente chegam anunciados. Às vezes chegam numa calçada de madrugada, no frio que ninguém planejou enfrentar, num rosto que o tempo não apagou de verdade. Se essa história tocou em algo dentro de você, seja a resiliência de quem recomeça ou a coragem de quem admite os próprios erros, então ela cumpriu o seu propósito. Se você chegou até aqui, você sabe o valor de uma boa história contada com cuidado. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Trazemos toda semana histórias como esta, que exploram o que há de mais humano nas escolhas que fazemos e nas consequências que carregamos. Deixe seu comentário abaixo contando o que sentiu. Muitos dos nossos próximos temas nascem do que vocês compartilham. E se você acredita que alguém ao redor precisa ouvir uma história sobre recomeço, compartilhe este vídeo. Às vezes a história certa chega para a pessoa certa, na hora certa. Nós continuamos aqui, esperando por você na próxima.